Salve pessoal, bom dia, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, o canal que está há um mês pedindo para 20 pessoas se inscreverem para poder sortear uma camisa oficial do Fluminense. O canal deve ser uma verdadeira porcaria, porque eu não consigo arranjar em 3 semanas 20 inscritos. Se vocês puderem ajudar, quando a gente completar 8 mil inscritos, aí eu vou sortear uma camisa oficial do Fluminense. Para vocês, não vai ser camisa tailandesa não, é camisa comprada na loja oficial do Fluminense. Falou? Dá uma força aí, não custa nada, não recebe boleto, não tem que pagar nada, só ajuda um canal que não tem monetização, não tem propaganda no meu canal. Não sou jornalista, não fico tentando arranjar coisas e fazer nada, sou só um tricolor que emite opiniões sobre o nosso time, o time que a gente torce, mais nada. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço pra caramba. E dá um like também, ativa as notificações, porque isso ajuda muito. O tal do algoritmo, que eu não devo ter, né? Mas não custa nada. Custa exatamente a mesma coisa que você se inscrever, nada. Vamos falar do Fluminense hoje? Tem um monte de assuntos para falar, mas eu tenho andado. Essa semana foi uma semana conturbada, né? Eu tinha que ir para o Rio 3 dias seguidos. E o dia que eu. Um dia teve um tiroteio, no outro dia não abriu para onde eu ia por causa do tiroteio. Aí, quinta-feira, eu fiz o que eu tinha que fazer. Sexta-feira foi dia do servidor público, não pude fazer nada. Ou seja, uma semana perdida onde eu saí do Rio, onde eu saí de casa para tentar me produzir. Porque é um trabalho de consultoria que eu estou fazendo para um amigo de São Paulo. Um trabalho de pesquisa, né? Além da consultoria, estou fazendo um trabalho de pesquisa para ele. Mas vamos lá, então quase não deu para falar do Fluminense, e tem assuntos fervilhantes da eleição. Eu, inclusive, ontem ia fazer um vídeo só sobre o Arraiz, depois eu vou fazer um vídeo sobre o Matheus Montenegro. Ou, entre parênteses, Mário Bittencourt. ninguém desconfia que é isso, né? Mas, porque eu acho que o Celso já dançou. O Mazella tirou a candidatura, o Monte Agudo não vai ter os 200 nomes, como o Celso também não tinha. Então vai ficar entre Arraiz e Montenegro. Aí eu vou comentar o que eu acho de cada um. E também estou devendo, porque o Botafogo está nas bicas de quebrar. Se a Eagle não assumir o Botafogo e tirar o John Textor, porque o acordo é esse, o John Textor sai, se manda, para a Eagle poder pagar os 2 bilhões de dívida, começar a pagar os 2 bilhões de dívida do Botafogo. O Nego ainda pensa em SAF. SAF não vai dar certo para clubes com mais de 500, 600 milhões de dívida. Não dá certo. Eu provo por A mais B. É uma coisa científica. Você faz conta e mostra. Porque todos os números estão à disposição. Hoje vamos falar só do Fluminense. No jogo de hoje. Ontem nós tivemos os resultados comuns. O Cruzeiro ganhou do Vitória. O Flamengo ganhou do Sport. Todos os dois jogaram em casa. O Botafogo empatou com o Mirassol. Esse foi um resultado muito importante para o Fluminense. O Fluminense só depende dele para em 2 jogos entrar na briga pelo G4. Porque eu vejo um monte de youtuber falando, vamos agora estão. Olha, agora o G6, agora viu. Não, o G5 é o mínimo que a gente tem que conseguir. Porque o G5 garante a gente na fase de grupos da Libertadores. Ponto. O G5, com a vitória com a vitória do Palmeiras e do Flamengo para decidirem a Libertadores, o G5 já é real. Porque o G7 já é real e o G5, né? Só que o G5 já dá vaga direto para a fase de grupo. Porque a Libertadores você tem o campeão da Libertadores. O Brasil tem 4 vagas fixas para grupos e 2 para fazer a pré-Libertadores. Então vai até o G6. Agora, se você tem um campeão brasileiro que ganha a Libertadores, ou imagina que o Atlético estivesse brigando ali no G3, G4, G5, até o G5 nesse momento, se o Atlético Mineiro vencer a taça que deveria ser nossa, ou se fôssemos nós que estivéssemos jogando a final, que nós tínhamos que jogar e ganhar, e abrir o G8. Aí você imagina
que o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a Copa do Brasil. Aí abre o G9. É isso mesmo. O único campeonato que o clube brasileiro ganha que não abre mais vaga é o Campeonato Brasileiro. Porque a Libertadores diz os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Mas quando você, do primeiro ao quarto, um ganha a Libertadores, abre a quinta vaga. E assim vai. Então, ontem o Cruzeiro venceu, o Flamengo venceu, dois jogos que se espera. A única coisa triste nesse jogo do Flamengo foram 2 gols de Bruno Henrique. Quando esse cara faz gol, a gente vê que não existe muita diferença da justiça no Brasil para nada. Porque esse camarada era para estar suspenso 2 anos, pagando uma multa de 150 mil reais, a carreira acabou. Porque é bandido. Fernando Henrique, o Bruno Henrique, é tão bandido quanto um monte de bandido que tem por aí. Um cara que combina tomar um cartão amarelo para a família ganhar dinheiro, é gravado, é documentado e o cara ganha 12 jogos depois tem um efeito suspensivo, acabou. Vai falar o quê? De justiça? Tem o menor sentido. Mas o Mirassol empatou com o Botafogo. Eu acho que esse é o resultado que bota o Fluminense no G4. Agora o Fluminense só depende dele. Bota o Fluminense para brigar pelo G4. É uma briga dificílima. É subir uma montanha negativa, né? Não é subir aquele morro assim, não. É subir um morro que você está por aqui assim, ó. É aquela que você sobe e a parede está andando para trás de você. O Fluminense tem 9 jogos para fazer, 8 jogos para fazer. Ele vai ter que encarar o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado e o quinto colocado. E o 9º colocado. Só aqui falei 6. Mais o Grêmio, que é o 10º colocado, mais o Ceará, agora, hoje. Então é difícil. Mas ganhando hoje, ele vai a 50 pontos. Mirassol está com 56. Só que quinta-feira é Mirassol. Aqui é Mirassol para a gente ganhar de 3. Porque aquele time é um time que está dando tudo certinho para ele, mas é um time tranquilo de você jogando certo, meter 3. Aí você vai para 53. 53 pontos. Bastam 2 empates do Mirassol e a gente vencer. A gente está na briga. Ah, é difícil, mas se você não acredita nisso, para que você entrou no campeonato? Se isso é difícil, então não entra no campeonato. Se as coisas são difíceis para você, não entra, porque tudo é difícil. Eu vi até ganhar do último colocado, nós não ganhamos. Em cima da hora os caras empataram. Então, quer dizer absolutamente nada. Se ganhar hoje, ganhar quinta-feira, o Fluminense está na briga pelo G4. Porque é difícil a situação, é difícil até para o G5. É porque os outros times também jogam. Mas, por exemplo, se a gente ganhar hoje, eu não sei como é, o Bahia joga contra, não sei quanto, acho que o Bahia joga contra o Bragantino. Acho que é Bragantino, mas joga na Fonte Nova. Se o Bahia empatar e o Fluminense vencer, o Fluminense já é o G5. Mas se o Fluminense vencer o Mirassol, ele está abrindo. Hoje, se ele ganhar, ele já abre 2 pontos do Botafogo. Se o Bragantino fizer uma loucura de técnico novo, ganhar, ganhamos, e o Fluminense vencer, o Fluminense passa também o Bahia. E depois a gente pega o jogo em casa, que é para manter isso e torcer para os caras perderem os pontos, não ganharem. Pô. O Fluminense poder abrir e fazer uma mini gordura. Então é isso, acho que o Fluminense depende só dele para entrar na briga pelo G4. E tem time para isso. Se o Mirassol tem time para estar em 4, por que o Fluminense não tem time para estar brigando com o Mirassol? Raciocínio bem simples, né? E real. Mas hoje, a gente vai jogar contra o Ceará, meio desesperado, porque ontem o Santos conseguiu arrancar um empate lá na Vila, que é um jogo que o Fortaleza ia ficar nas bicas de saída do Z4. Se o Fortaleza consegue vencer ontem, ele estava nas bicas para sair do Z4, porque o Fortaleza tem menos um jogo.
Fortaleza tem menos um jogo. Não sei contra quem que é. Deve ser contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, mas tem menos um jogo. Se for menos um jogo em casa, pode engrossar. E o Fortaleza está a 3, 4 pontos do Z4. Fortaleza não, o Ceará. Então o Ceará hoje vai jogar a vida contra a gente. Vai ser um jogo muito difícil. Mas eu acho que a gente tem totais condições de encarar e passar por cima. Vai ser um jogo difícil. Os caras vão correr, só tem uma vantagem em relação ao jogo de quarta-feira passada. Os caras não vão jogar lá atrás, não. Os caras vão jogar partir para cima. Então os buracos vão acontecer. E qual vai ser o nosso time? Bom, a gente está sem o Lúcio, já sabíamos que Lúcio e Bernal não iriam. E ontem não foram para Fortaleza nem Cano, nem Thiago Silva. Cano não sei porquê, mas o Thiago Silva provavelmente é controle de carga. É uma coisa nova agora no futebol, controle de carga. E o Hércules vai jogar. Que já é bom, né? Para fazer um meio de campo com Hércules, Martinelli e Lima. É o normal, porque é o Lima que ele tem usado. Então é o Lima que vai jogar. E tem uma coisa boa. O Lescano foi relacionado. Espero que além de ser relacionado, ele esteja no banco. Para que ele possa entrar. Porque se ele for cortado hoje, a gente não tem Bernal. A gente não tem Lúcio. O Nonato foi. O Nonato está sem jogar há 3 meses. Começou a treinar agora. O Lescano está treinando desde o início do ano. Se não colocar o Lescano e colocar Nonato, aí eu concordo que eu posso escolher qualquer uma das duas que vai estar certa. Que é o Lescano é uma merda. Mas não é. Existe algo de muito podre onde está Lescano e Lavega. Mas muito podre. Porque hoje é o jogo do Lescano jogar. Porra, bota o cara no fogo hoje. Bota o cara no fogo para jogar um tempo inteiro. Bota ele lá para jogar um tempo inteiro pra gente ver. Não, mas vai enfiar Nonato. A chance do Nonato fazer uma partida boa é 50%. A do Lescano também. Por que não dá chance pro cara? Então eu acho que a escalação do Fluminense vai ser a escalação que a gente já conhece. Para começar a zaga, uma coisa importante. Estão falando, já ouvi isso de 3 lugares diferentes. 3, não é 7 não, porque 7 é a conta de mentiroso que falam, né? Mas 3 lugares diferentes. Que a partir de, quando terminar a Copa do Brasil, Thiago Silva vai voltar para o Chelsea. Vai dar adeus ao Fluminense em definitivo. Fez a despedida dele aqui e vai embora para o Chelsea, para jogar mais uma temporada lá. Então, e vai no meio do ano, né? Pelo que eu sei, o contrato dele vai até o meio do ano, que é quando começa a pré-temporada da Inglaterra, né? Da Inglaterra não, da Europa. Então eu já ouvi de 3 lugares. Então, a gente já sabe que ele vai embora no meio do ano. Então hoje a gente vai jogar com a nossa zaga titular, para a partir do ano que vem. Que é Samuel Xavier, que ainda tem contrato até dezembro do ano que vem. Depois dele, para mim, não pode ser o Guga. O Guga tem que arranjar, o Fluminense tem que arranjar um espaço em outro time, pagar metade do salário do Guga e botar o Guga em outro time, para subir o Fidelis. Ontem o Fidelis levou um pênalti. Vou falar do Sub-20 daqui a pouco. Então vai ser Samuel Xavier, Freitas, Ignácio Freitas e Renê. Eu prefiro o Fuentes. Fuentes é um craque? Vi craque. Mas ele é muito melhor que o Renê. Eu acho. É só achismo. É aquele cara que torce mais para um ou que prefere um ao outro. Como isso está cheio na torcida inteira. Além então, o meio de campo é esse. O meio de campo vai ser quase o titular. Porque no lugar do Lúcio vai estar jogando o Lima, que é o cara que entra sempre no lugar do Lúcio. Então, o ataque vai ser o ataque titular. O atual ataque titular. Canóbio, JK e Serna. Eu acho que hoje o Serna tem tudo para jogar bem, porque ele vai ter espaço. O Serna é um jogador que depende de espaço. Todas as vezes que o Serna jogou, teve espaço para jogar, independente do Fluminense vencer, empatar ou perder, o Serna jogou bem. Porque é aquele camarada que precisa correr.
Quando você joga com o time tudo lá atrás, o Senna não consegue fazer uma jogada boa. Porque a melhor jogada do Senna é quando ele encara um cara com espaço para ele jogar e partir. Ele não tem o drible curto. Eventualmente ele até consegue. Mas o bom dele é quando ele está... E o Canóbio. Aí o Keno não foi também. O Keno também não foi. Era uma oportunidade de levar o Lavega. Ou, se tiver que substituir, você vai ter o Riquelme e o Soteldo. O Soteldo foi. Mas podia ter o Riquelme e o Lavega para botar. Tem que botar os caras para jogar, pô. Porque chegou num ponto que o Zubeldia, que ainda tem crédito, bastante crédito no Rio. Porque só o fato dele ter botado um meio de criação já me deixa feliz. Eu acho que no próximo jogo também já vai ter o Ganso. Mas o Ganso para mim hoje é uma carta fora do baralho. E o tempo de recuperação dele. Alguém que consegue ver o Ganso correndo hoje, como o Lúcio corre, como o meio de campo do Fluminense corre. Porque o Ganso não consegue correr como ele corria há 2 anos atrás. Ele já não consegue produzir nada. Então eu acho que o Ganso fez um grande negócio, o melhor negócio da vida dele foi feito pelo Mário Bittencourt, estendeu o contrato dele. Porque o corpo já não responde mais à cabeça. O que ele pensa, o corpo não responde mais. Que nem eu. Bem entendido, né? Eu hoje já não consigo fazer muitas coisas que eu conseguia fazer com 15 anos atrás. Vou fazer fácil, com os pés nas costas. Hoje eu não consigo fazer nem com um carrinho de mão. Então, quando a idade chega, Porque quando a idade chega, trazendo com ela contusões, patologias que você... Puta, eu tô com isso, eu tô com aquilo, agora meu tratamento vai me arrebentar aqui, eu tô sensível, agora posso me contundir de qualquer coisa, eu tô meio apavorado porque meu coração pode pifar. Essas coisas impactam de maneira violenta. Tô falando porque eu tô com isso, né? Eu tenho esse problema, eu tenho problema de pulmão, tenho um problema no coração, tenho um problema de sangue e tenho um câncer. Eu sou pai, vocês veem meu braço aqui assim, tá vendo isso aqui? Isso é um problema de pele. Pô, eu sou. Aqui não precisa muito não. Isso aqui. Então eu caí e minha pele saiu daqui até aqui. Saiu. A pele saiu inteira. Aí começou aquela coisa de sangue. Pô. Então eu tô com anticicatrizante, mas tá legal. Então a gente vai ficando velho e vai mudando tudo. Pô. Eu, até os 40 anos, 50 anos de idade, jogava no gol. Eu saía de cabeça para estourar de cabeça um cara que ia entrar para chutar. Hoje o cara ameaça chutar, eu faço assim. Se eu fosse pro gol, não vou mais, né? Eu faço assim para não me machucar. Pô. As coisas mudam, a vida da gente muda. Pô. Mas é isso. Agora eu queria falar acho que hoje é um jogo difícil, mas o Fluminense pode entrar na briga pelo G4. Depende só dele, é só eles fecharem no vestiário e falar assim, ó, hoje nós vamos começar a entrar no G4, só vamos parar quando a gente estiver no G4 e não sair mais. Que é para garantir. Porque se acontecer isso, o Fluminense vai se enchendo para dezembro. Porque dezembro tem Vasco. A gente fala sempre no G4, G5, porque a gente está levando em consideração que a gente pode não ganhar a Copa do Brasil. Mas a gente pode ganhar a Copa do Brasil. A gente pode abrir espaço para o G8. Só quem pode abrir espaço nesse momento para o G8 é Fluminense e Cruzeiro. Só. O Corinthians está lá atrás, o Botafogo também não está dentro do G5. Então, nesse momento, nem nós, né? Mas nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. Que vai também direto para a fase de grupo. Só que a gente não está nem se lembrando disso. A gente vamos ficar no G4, logo que a gente já garantiu esse troço. Aí se garantir, fica muito mais fácil a gente jogar de barriga, de cabeça tranquila contra o Vasco para poder chegar numa final contra o Cruzeiro. E vão ser 4 jogos difíceis pra cacete. Vamos falar agora do Sub-20. Ontem eu vi a primeira partida da semifinal contra o Vasco, lá em Xerém. O Fluminense fez 1-0 no segundo tempo, gol de pênalti, o pênalti em cima do Júlio Fidelis. Quem estava jogando? Estava jogando. Doma não estava jogando. Deve estar suspenso, machucado. Quem estava jogando era o Jansen, Fidelis, Gorgulho, Loyola. Mas Gorgulho, Loyola são
do time que ainda vai continuar ano que vem no Sub-20. Aí o meio de campo, que eu não estou me lembrando quem era, o Jansen na lateral esquerda, e no ataque era o Kelvin Samuel, e que eu guardei, né? E o Agner. Aí teve um pênalti em cima do Gorgulho, o Agner fez. 1-0 Fluminense, mais ou menos uns 12, 13 minutos do primeiro tempo. Desculpa, do segundo tempo. Aí, mais ou menos aos 20, alguma coisa, aconteceram duas substituições no Fluminense. Saiu duas não. Aconteceram duas substituições, sim. Uma, quem saiu foi o Agner, número 10 do time. Que eu acho que tem que começar a pensar para jogar em cima. Ele pode começar a ser jogado em cima. Para ter o Nonato, pode botar o Agner. Para ter o Lima, coloca o Agner. O Agner é um 10-10. É um cracaço? Não, é um baita de um bom jogador. Aí, ele saiu. Aí, de repente, o Fluminense começou a... Parecia o time do Mano, o time do Renato e agora o time do Zuzuba. Recuou. E pior que o cara que entrou no lugar do Wagner não era um cara de defesa, era um cara de meio mesmo. O time do Fluminense ficou preso entre a intermediária dele, Fluminense, e a área, nossa área. Até que aos quase 44 minutos a gente leva um gol de empate. Quase aos 40. Aí acontece o seguinte, tinha mais 5 minutos, que teve 5 minutos de acréscimo. Quem atacou o Fluminense? Porra, por que não faz isso? Quer dizer, esse negócio faz parte do DNA do Fluminense. Fazer um gol e recuar. Em qualquer categoria. Faz parte do DNA do Fluminense fazer um gol e recuar. E agora o Vasco joga por um empate para ir para a final. A final vai ser entre os 4 grandes estão nas semifinais. Botafogo e Flamengo, Vasco e Fluminense. O Vasco tem a vantagem de 2 resultados iguais. E agora o Vasco joga por um empate. Antes era um jogo de 180 minutos, agora é um jogo de 90, só que vai ser lá no campo do Vasco, não, no campo do Arte Sul, lá na Baixada. Será que vai fazer isso de novo? O time para ganhar tem. Porque o Sub-20 hoje no Rio, eu não vejo o Botafogo, o Flamengo não guardo. Mas o time do Fluminense, se a gente for ver o time do Fluminense, o que seria o time do Sub-20 seria o Riquelme, que pode jogar. Seria até o Laveiga pode jogar. Seria o Riquelme, o Isaac, o Wallace Davi jogou ontem, no jogo de ontem. Riquelme, Isaac, Wallace Davi, Kelvin Samuel. Era o time do Sub-17. Esquadrão 17, como eles gostam de falar. Esquadrão 07, como eles gostam de falar. Que está sendo desfeito, né? Porque os 2 melhores saíram. O Riquelme está no time principal e Então, mas a gente vai ver esse time do Fluminense ano que vem ainda é Sub-20. Porque eles vão estar fazendo 19 anos. Para ser preciso, daqui a 2 anos eles ainda são Sub-20. Que é o ano que eles fazem 20 anos. Só quem não faz é Riquelme não, Fidelis, Doma, Agner. Esses caras não fazem, esses caras vão estourar. O Agner estoura esse ano, o Fidelis eu não sei, eu acho que o Fidelis também estoura esse ano. Mas é isso. Foi um jogo que o Fluminense mostrou o seu DNA de fazer um gol e recuar. Podendo levar uma pequena vantagem para jogar no campo do Vasco agora, para jogar pelo empate. Se for o caso, o empate, você já tem um resultado. Você tem 100% de chance, você está com 66,6% para você. Então o Fluminense jogou fora. Falou, gente, que a gente hoje consiga dar a nossa goleada tradicional de 1-0 e que a gente depois, na quarta-feira, enfie mais de 3 no Mirassol, que é para deixar o Mirassol. Seria ótimo dar uma enfiada no Mirassol. Se ganhar hoje, pegar o Mirassol e dar um cacete no Mirassol, seria ótimo, porque empatou um jogo, não teve só dessa vez, tomou um cacete de 4. Os caras podem levar uma baqueada, não sei contra quem é o jogo depois dos nossos contra deles, de repente vai que empata, vai que perde e a gente ganha. A gente chega lá. Falou? Se inscrevam, dá uma força pro canal,
Bom domingo, que hoje a gente tenha um domingo feliz.